há como o exército para mostrar disciplina, rigor, aprumo. E não há como a cavalaria para promover isso, a arte de comandar, exibida em mais um dia da unidade na escola prática de onde partiu o cavaleiro andante do Abril 74. Boa noite. O que vamos ver é um resumo inédito da entrevista dada por Salgueiro Maia ao Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra há 4 anos, quando já sabia que tinha pouco tempo de vida. Nela, o oficial que prendeu Marcelo Caetano lembra como o golpe teve muito pouco deste brilho militar. As viaturas eram da Segunda Guerra Mundial, umas sem arma, outras sem munições. O comandante aqui de Santarém tinha-se posto na alheta, foi preciso arrombar o paiol e havia os revolucionários. Uns 30 sabiam de tudo, os outros 200 foram chamados para a aula noturna, andavam há 3 meses na tropa, fugiriam ao primeiro tiro. Quando o pessoal é levantado e vão formar, vão numa perspectiva que é mais uma missão noturna. Então eu meti-os dentro de uma sala, eu era o comandante da instrução, portanto, cursos de oficiais milicianos e cursos de sargentos milicianos. Quer dizer que nas instruções anteriores eu tentava, portanto, prepará-los, mas uma coisa é isso, outra coisa é assumir frontalmente que vamos acabar com o regime. E então comecei a pensar, o que é que vou dizer a estes fulanos? Bom, olha, vou numa situação de gozo, talvez seja a mais receptiva. E então disse-lhes, olha, meus senhores, estamos aqui, porque como vocês sabem, há várias modalidades do Estado de se organizar. Há os Estados socialistas, os Estados ditos comunistas, os Estados capitalistas e há o Estado a que chegamos. Eu proponho acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e vamos acabar com isto. Bom, e mais uns considerandos. Disse, bom, quem for voluntário sai e forma lá fora. Quem não quiser sair fica aqui. Bom, a piada é que toda a gente foi formar lá fora, não ficou ninguém na sala. Quando a Frelimo inicia as operações de guerrilha em Moçambique, Salgueiro Maia entra na Academia Militar. Estamos na classe de 64, das primeiras a não ter uma seleção elitista e nem mesmo férias grandes para responder ao esforço de guerra nas colónias. Salazar decretara a cruzada por Angola uns anos antes, andava o filho de ferroviários no Liceu de Leiria. Já tinha as dúvidas que haviam de crescer com a geração do Maio, 68, 69, rumo à guerra em Moçambique. E, no entanto, acreditou num imenso Portugal. É o período em que começam as primeiras agitações estudantis e é o período em que, apesar de eu entrar em todas elas, não tinha qualquer sustentáculo político. Portanto, no fundo, contestava-se o regime porque, portanto, era flagrante que o regime não servia e até porque a juventude, por princípio, está contra a autoridade e era talvez até nessa linha que surgiam essas manifestações. No entanto, eu estava convencido de que haveria que na propaganda do regime alguma coisa fosse verdade, que havia a capacidade de construirmos uma sociedade multirracial e é dentro dessa linha que eu sigo convencido que estava a garantir, estava a investir numa causa justa. É depois relevante o facto de que começa a aparecer em Portugal as descrições da campanha da Indochina francesa e inclusive da Guerra da Argélia. Por exemplo, Jean Lartegui é um homem que faz vários livros e por esses livros nós começamos a verificar que o que temos nas nossas frentes de combate é a repetição. Nos convívios, lembro-me concretamente de medicina, onde eu começo a encontrar os meus colegas de liceu. E o interessante é que há alguns que sabiam que eu estava na Academia Militar, quando me viam, diziam, pá, não venhas para aqui dizer que estás na Academia Militar. De qualquer modo, disse que quando partiu para a primeira comissão, escolheu ou pediu para incorporar a companhia de comandos. Eu optei por escolher uma companhia de comandos por considerar que, portanto, ainda mais que o Esquadrão de Reconhecimento, a companhia de comandos seria o sítio onde eu poderia ser mais útil e onde efetivamente aprendi mais. Mas mais útil a quem? Em termos da minha epopeia de salvação da pátria. Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Lá do cimo de uma montanha
manhã acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira, pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha, cá no cimo de uma montanha. Recuar para onde? Depois do passo em frente. Salgueiro Maia ainda planeou uma retirada. Se a capital não caísse, ele voltava a Santarém, cortando a estrada, a ponte, a água e os fios telefónicos de Lisboa, até outros ganharem coragem. Mas ninguém o trava. A polícia de choque faz mesmo de conta que não o vê passar num jogo do gato e do rato, que prossegue depois no coração do Império, à hora das pessoas irem para o trabalho. É aqui que Salgueiro Maia, capitão, convence um tenente-coronel de Cavalaria 7 a render-se, mais as suas forças leais, ao Ministro da Defesa. É aqui que ele diz a uma senhora agitada por não conseguir fazer a limpeza do edifício dos Correios: só para casa, daqui para o futuro, é sempre feriado. Como se chega a este tremor de regime de uns pilares com meio século, Salgueiro Maia chamou-lhe a condicionante desenrascanço. Nós tínhamos planeado a ocupação sobre o mapa do CNI e em que cada chefe de viatura sabia o seu lugar. Portanto, as viaturas, conforme estão entrando no terreiro de passo, vão a seguir para o lugar pré-determinado, o que se faz em segundos. E quando estamos a completar este dispositivo, surge uma coluna de autometralhadoras, um pelotão de autometralhadoras que vinha do Regimento de Cavalaria 7, comandada por um alferes, que eu mando parar e pergunto: então o que é que estás aqui a fazer? E ele diz-me: eu estou aqui para vir defender o governo. Eu disse: olha, muito bem feito, desligam os rádios, manda desligar os rádios, e mandas esta viatura para aqui, esta para além, esta para a outra e tal. E depois disse ao meu pessoal: ponham lá esses gajos do nosso lado. Isto dá uma situação de gozo, que é, há um indivíduo que não desligou o rádio. Entretanto, aparece junto de mim um brigadeiro a dizer que me ia conduzir ao Sr. Ministro da Defesa. Mas para quê? E diz-me lá: o Sr. Ministro quer-lhe agradecer a eficiência com que ocupou o terreiro de passo. Eu digo-lhe assim: olha, quando ele souber que eu ocupei isto para o prender, é capaz de não gostar de me receber. Isto porque, na realidade, portanto, eu não conhecia os ministérios, não sabia como é que aquilo era lá dentro. Porque o que estava previsto eram as tropas de Jaime Neves prenderem os comandantes das unidades de Lisboa e depois irem lá para prender os ministros. Portanto, estive nas tintas para saber quem é que lá estava ou quem é que não estava. Fechei a zona toda. A minha preocupação era garantir o Banco de Portugal, era garantir a Marconi, garantir que a divisão da polícia estivesse quieta e era garantir que depois os ministros não saíam dos ministérios. Portanto, neste intervalo, o tal brigadeiro telefona ao ministro e diz que está preso. O ministro diz para o Regimento de Cavalaria 7 que está preso. O Regimento de Cavalaria 7 contacta com o único rádio que lhe responde, que é o da tal viatura, em que dizia: então, mas vocês o que é que estão a fazer? Então a gente está a cumprir a missão. Mas vocês estão a prender o ministro? Não estamos nada. Não é? Então dá uma confusão danada, que durante quase uma hora o ministro berra que está preso e a Cavalaria 7 diz-me, senhor, que as tropas estão lá a defender, por o tal fulano pela rádio dizia que estava lá a fazer o que eu tinha mandado. Esse foi o primeiro. Isto só vem baralhar a escrita quando me aparece o Furriel a dizer: mas ó meu capitão, estão no rádio a dizer que eu estou do lado errado. Mas estás do lado errado? Qual a rádio? Pois é que eu percebi. Mas estás a ligar com quem? Cavalaria 7. Eu disse: à sua besta, não lhe disse para desligar o rádio. Disse: sim, senhora, estava a desligar o rádio e não me chatei. Isto é para demonstrar que, mais uma vez, que aquilo tudo estava colado com custo. Quer dizer, sim, era sim. Tal lema que a sorte protege os audados que funcionavam. Com certeza que quando a audácia acabasse, olha, a paciência, acabava-se tudo. As armas não seriam muito boas para substituir. Um povo de camponeses dá a luta ao melhor exército do mundo, cada vez mais atolado na guerra do Vietnã. Ao mesmo tempo, em Moçambique, o alferes Maia está demasiado ocupado a defender o norte para ligar à queda de Salazar, que não foi a queda do regime. Substituído por Marcelo Caetano em 68, o velho governante deixa um império colonial de muitos vícios e raras virtudes, como alguns militares vão descobrindo. O progresso tapa a exploração, a defesa ignora os meios, a propaganda cala os mortos, a civilização esconde a barbárie. A primeira cena que eu vejo é mais ou menos caricata, para mim. Portanto, eu estou convencido que o nosso lusotropicalismo é um facto. Eu verifico numa paragem de autocarros, estão brancos e negros. Chega ao autocarro, os negros deixam os brancos todos avançarem e ocuparem os lugares, e depois é que eles entram. Uma educação, toda a prova que não fizessem isso, eram agredidos naturalmente. Vou ao Café Portugal, que era considerado um café lá do sítio, e assisto a outra cena também impar. Um indivíduo com aquela fardamenta característica do colono, que parecia, era pelo menos característica em Moçambique, o safari,
Dizer alto e bom som, vejam lá isto, agora chamam o meu filho para a guerra. Então já não há soldados em Portugal para virem para cá, é preciso que o meu filho vá para a guerra. Quem é que toma conta dos presos? Na companhia há uma emboscada, morre um forguel, o tenente, que era o adjunto, fica sem ouvido, portanto havia uns nos ouvidos, e fica sem ouvido interno, portanto tem que aprender a andar como as crianças, engatinhar, etc. Portanto, passa a estar incapaz. Depois há um alferes que é ferido num braço com estilhaço, corta-lhe um tendão, deixa de mexer a mão, também é evacuado. O capitão pisa uma mina, fica sem uma perna e em 15 dias eu passo a comandar uma companhia de comandos em operações. Com o posto de alferes. E sem ter o curso de comandos. Então, um combate de encontro, começamos a verificar que depois, quando se bate a zona, que há um rastro de sangue, vamos a seguir os rastros de sangue e verificamos que é um indivíduo que levou um tiro pelas costas. Já com o dia a fugir, ficou com as tripas nas mãos, vai, portanto, a agarrar as tripas, arrasta-se durante uns quilómetros até que acaba por desmaiar por falta de sangue, já prestes de morrer. Ora, este indivíduo fez isto tudo andando em sentido contrário à base. Portanto, já sabia que os rastros de sangue nós íamos atrás dele, então ele foi morrer num sentido completamente oposto à base, portanto, para nos fazer sair daquela zona. Bom, isto são dois exemplos dos tais que levam a pensar que, afinal de contas, aquela gente lutava por um ideal. E que este ideal era capaz de ser tão coerente como foi para nós a nossa independência em 1940, com a diferença de que nós, portanto, falávamos a mesma língua, tínhamos os mesmos costumes e a mesma religião, e eles tinham todo um contexto cultural completamente oposto. Portanto, começa aqui a discussão de o que é justo. Vítima de Salvader vaga entre uma mão e uma espada, mas que maneira bicuda de ir à guerra sem ajuda. Viemos pelo sol nascente, vingamos a madrugada, mas não encontramos nada, sol e água, mas não encontramos nada, sol e água. De linhas tortas havia um pouco de maresia, mas quem vencer esta meta, que diga se a linha é reta, mas quem vencer esta meta, que diga se a linha é reta. Muitos anos depois, uma revolta desalinhou a geometria Tiananmen, com o estudante sozinho a desafiar um tanque naquela Praça da Paz Celestial. Tão grandiosa no espírito, a Ribeira das Naus é onde Salgueiro Maia pisou o mesmo risco. De um lado, vários membros do governo abrem um buraco no gabinete e fogem pelo Ministério da Marinha. Do outro, uma fragata começa a rondar o Tejo e parece disposta a fazer fogo. Em frente, um brigadeiro exaltado avança com 2 carros de combate M47, canhões, soldados e vontade de limpar o terreiro do passo. Às ordens dele são disparadas rajadas metralhadoras e os civis escondem-se como podem. Os revoltosos ficam quietos e Salgueiro Maia vem por esta rua fora, escolhendo calmamente a tática do mártir. Se eles disparassem, nós estávamos perdidos, quer dizer, não tínhamos hipóteses. Mas a solução era ir dialogar com eles. É aí que eu começo a ver, bem, se for dialogar, eles ainda me prendem. Perdido por 10, perdido por 1000, meti uma granada no bolso e fui saber o que é que as águas esperavam, na perspectiva que se eles me prendessem, portanto eu acionava a granada e portanto marchávamos todos. E de qualquer maneira tinha alguma coisa a lucrar, quer dizer, os outros depois de me verem rebentar, pelo menos por solidariedade, iriam oferecer alguma resistência e as coisas poderiam complicar-se. Então eu chego a meio caminho e começo a dizer ao senhor para vir falar comigo. Ele berrava do lado cá, venha cá e tal. Eu não ia, porque já sabia que se fosse ao lado de lá seria preso. Cada viatura, cada carro de combate tinha 4 homens. Neste caso concreto tinha um alferes e tinha um cabo, portanto, que era o apontador. E ele disse ao cabo, dispare sobre esse homem. E eu continuei, portanto, aí também tinha 2 opções, que era ou tentar correr junto àquele murozinho baixo que está virado ao rio, o que à partida poderia acionar o complexo do caçador, que é disparar sobre a caça, ou então ficar em provocação quieto, olhando placidamente para os aparelhos de pontaria que aumentam 7 vezes, na confiança de que um indivíduo que está para disparar sobre um fulano, que vê aumentado 7 vezes, que não lhe faz mal nenhum, não é assim uma coisa muito agradável de fazer. Portanto, confiado nisso, eu continuei quieto. E o cabo recusou-se a disparar.
Bom, aí o brigadeiro, que se viu desautorizado até com um simples cabo, achou que era de bom termo retirar. Conforme o brigadeiro marcha em direção ao Cais do Sodré, aquela gente marcha em direção a mim. E vem-me dizer, nós estamos consigo, e mais não sei quantos. Bom, e é aqui que eu vejo que o 25 de Abril está a ganho. Quando as pessoas começam a perder o medo, também é contagioso. Portanto, muitos elementos que à partida existiam nas posições em que estavam porque tinham medo, que se começam a ver os outros a partir as amarras, eles também as partem por arrastamento. E, portanto, aí chega-se a tal situação. O regime eram meia dúzia de indivíduos que viviam à custa do contexto. Portanto, são esses que ficam isolados porque toda a gente alijou a carga. Claro, com portanto, dois argumentos de peso, a opinião pública, por um lado, mas também a comunicação social, a dizer que nós tínhamos uma força que não tinha. Houve uma jogada de bluff absoluto. E essa jogada, por arrastamento, fez desmoronar o castelo, mas efetivamente sem base. Isto é, nós não tínhamos força, mas não tínhamos outra solução. Spínola é o senhor da Guiné e da Conquista no início dos anos 70. Certo dia repreende o agora capitão Maia por tocar músicas de Zeca Afonso, mas nada de grave. Este general de cavalaria que há de inspirar a revolta fracassada das Caldas um mês antes do 25 de Abril. Este comandante-chefe que há de escrever a certidão de óbito do regime com o livro Portugal e o Futuro. Este governador-geral que há de injuriar a direita guerreira por achar a questão colonial sem solução militar. Sabe que não pode exigir muito mais aos homens dele. Estão numa Guiné de zonas libertadas, próxima da independência, que também vê nascer o movimento das Forças Armadas. Quando nós temos conhecimento de que o general Spínola tem contactos com Senghor e tem contactos com Amílcar Cabral, que Amílcar Cabral se propõe fazer um cessar-fogo em que durante 10 anos nós comprometemos-nos a ensiná-los a serem independentes, portanto a criarem as suas estruturas, para ao fim de 10 anos se discutir se eles são totalmente independentes ou se constituem uma federação e mais não sei o quê. Portanto, julgo que a saída ideal para a guerra, Marcelo Caetano responde que da Guiné se sai derrotado ou vitorioso, não há negociações. Portanto, com os dados que já tínhamos e com esta resposta, o 25 de Abril tem que acontecer e vamos lá, é talvez um incentivo maior para que aconteça o 25 de Abril. Para o soldado, o ir para a guerra era efetivamente uma situação traumatizante, era uma causa que não lhe dizia quase nada e passavam a comissão contando os dias para a comissão acabar. Ora, quando a companhia já acabou a comissão, já entregou todo o material de guerra, já só tem as malas na mão para embarcar no outro dia, nesse dia recebo uma chamada telefónica a dizer que nós já não embarcamos e que vamos fazer uma operação por 8 dias. A operação por 8 dias é uma operação que acaba por ser por 6 meses e quando me dão o armamento para eu ir à nova comissão, não há morteiros para distribuir, não há granadas de morteiro, portanto, só havia para dar G3 e munições para G3. Quando o inimigo cada vez tinha melhor armamento e melhor equipamento. O caminho que as coisas levam, nós vamos ter, em caricatura, vamos ter uma nova Índia na Guiné, vamos ter uma nova Rodésia em Moçambique e no mínimo no sul de Angola, vamos ter um grande campo de concentração em Cabo Verde e vamos ter um cemitério enormíssimo em Portugal. O regresso era um regresso a uma sociedade completamente aliada do sacrifício da guerra, que nos dava a sensação de perfeita irresponsabilidade portanto, vinha forçar a nota a dizer, então passámos por aquilo tudo e agora chegamos aqui e isto, quer dizer, é o salve-se quem puder em termos económicos. Portanto, no fundo a guerra só está a servir para que meia dúzia de indivíduos lucrem à conta dela, esquecendo o sofrimento de todos, quer dizer, de nós e dos outros. Um dos grandes problemas da oposição aqui em Portugal foi sempre, conspirava-se, mas quando chegava a altura de avançar com a conspiração, ruía tudo, porque não se entendiam na divisão do poder, e isto gerava inclusive traições. O indivíduo, porque não constava na hipótese de ser ministro, ia dizer os outros gajos andam a conspirar e mais. Nós, e isto é para mim muito importante, 99,9%, pontualmente as únicas exceções será o Melo Antunes, o Vítor Alves e pouco mais, não tinham qualquer capacidade política, isto é,
portanto não tinham qualquer influência marxista ou de outra natureza qualquer, portanto perfeitamente zero. Ora, politicamente, os milicianos sim. E quando vêm, depois do 25 de Abril, vêm em termos políticos, depois agitar as águas e, portanto, em termos conspirativos, os milicianos estavam perfeitamente, e os civis, fora do contexto, porque era a única maneira de mantermos a cabeça, porque senão nunca tinha havido o 25 de Abril. A gente ajuda, havemos de ser mais ou vencer. Mas há quem queira deitar abaixo que o levantar. A bucha é dura, mais dura é a razão que assusta. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. A relutância de uma força militar em juntar-se ao movimento atrasa Salgueiro Maia no Rossio, a caminho do Carmo. Os capitães dialogam. Em volta, a população contém a alegria com que se manifestava desde o Terreiro do Paço, numa apoteose que maravilhou o cavaleiro Santarém. Mas ele não duvida. O golpe até podia ser de direita, teria igualmente adesão popular. Pois havia uma consciência nada crítica de que todo o reviralho era preferível ao estado das coisas. E nesta praça, onde surgem os primeiros cravos, quando enfim a outra companhia resolve passar do governo para o lado de Salgueiro Maia, o povo parece que respira de alívio numa simples palavra de ordem. A festa continua. Nós começamos a ser envolvidos por 2 ou 3 ardinas que começam a distribuir os jornais que tinham acabado de sair sem censura e começam-nos a oferecer os jornais. Em frente estão naturalmente as vendedeiras de flores. Exato. As flores que existiam nessa altura eram cravos brancos e cravos vermelhos. Pegam nos molhos de cravos que têm ali e começam-nos a oferecer os cravos. Assim como aparece pessoas a oferecer tudo, inclusive um homem com um presunto e uma faca a oferecer bocados de presunto. Pois neste contexto os fotógrafos, porque naturalmente o vermelho é sinónimo de esquerda e tem um certo enquadramento, começam a valorizar as fotografias dos cravos vermelhos, mas a realidade é que os cravos são vermelhos e são brancos, são os que estavam à venda e eram essencialmente cravos que estavam à venda, assim como alguns jarros. Angola cortará as amarras, e Moçambique, e Cabo Verde, e São Tomé, em 75, criando 500 mil de retornados. Descolonização a martelo, por vezes à lei da bala. Salgueiro Maia garante que isso não estava nos objetivos, estava nos medos, pois os militares de aviário, criados pelo desespero marcelista, foram os mesmos que depuseram armas, abrindo um vazio logo ocupado pelos movimentos independentistas. A colonização portuguesa também não ajudou. Dispersa e desunida, assim continua depois do 25 de Abril, obrigando à gigantesca evacuação de Angola, lançando num caos a economia do país. Não só democratizar, mas também descolonizar, desenvolver, tinham muito de improviso. As revoluções têm um defeito que é não têm ensaio geral. Portanto, saem como podem sair, portanto, não há hipótese de ensaio geral. Ora, nós sabíamos que no ponto em que nos encontrávamos, militarmente, havia crises consequentes à revolução que íamos fazer. E uma delas era a situação de tropa, que tendo sido mal preparada, mal instruída, mal comandada, portanto comandada por indivíduos que, por muito boa vontade, não tinham condições para o serem, portanto os tais capitães porveta, indivíduos que eram incorporados e que meses depois passavam de civis a capitães graduados. As ligações eram difíceis, eles estavam perfeitamente isolados. Aparecem elementos da Frelimo a dizer que já se fez a paz e que mais não sei o quê, e eles são levados por essa conversa a entregarem-se. Portanto, não é um ato consciente, não é um ato enquadrado por ninguém, é um ato que vem na consequência do engano, que também só acontece com aqueles por todas as razões, porque na realidade de militares tinham a farda e pouco mais. Os brancos dividem-se pelos 3 movimentos, é um lugar que se constitui numa força que tivesse capacidade de diálogo, inclusive levasse os outros até a irem atrás de si, porque era uma força economicamente importante, etc. Portanto, em lugar de se afirmarem, diluíram-se nos 3 movimentos e degladiam-se, dividindo-se. Portanto, quando começa o confronto entre os movimentos, são eles que nem assim se unem e começam a fugir.
É a tal radicalização que leva que na Lourenço Marques eles tentam fazer o golpe de Estado branco, portanto, em cima da situação. Portanto, também, em lugar de se unirem, em lugar de se afirmarem um mínimo de estabilidade, eles começam por, contra nós e contra a Frelimo, tentarem fazer uma nova Rodésia. Ora, isso leva a que a própria tropa tem que atuar contra eles e, portanto, na sequência disso, também debandam. Portanto, deixaram de ser interlocutores. Como as pessoas estão a vir embora, a organização ainda se torna mais crítica e, portanto, contra o nosso planeamento, acontece que não há eleições, não há nada disso, são os próprios factos que vêm a forçar a descolonização. Um homem novo veio da mata de armas na mão, não é soldado de profissão, não é soldado de profissão. É guerrilheiro na sua aldeia, a mãe o diz. De uma fazenda faz um país, de uma fazenda faz um país. Colonialismo não passará, imperialismo não passará.